Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, estamos todos aqui, tudo junto e misturado. Pois é, está em cartaz nos cinemas Deadpool and Wolverine, que eu falo inglês, não sei se vocês perceberam o sotaque. Esse crossover tão amado por todos. E amado e esperado, né? E finalmente a gente vai ver o Wolverine com a roupa de Wolverine. É, o uniforme clássico do personagem. Muito legal esse crossover, que fez a gente pensar em crossovers do cinema fantástico, né? Tem muita coisa maravilhosa por aí. É claro que os primeiros que vêm à mente são Fred vs Jason e Alien vs Predador. Mas a gente deu uma fuçada, a gente achou coisas maravilhosas. Coisas do arco da velha. Coisas incríveis, e este programa é sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. Nos ajude a fazer um crossover. Fizemos vários crossovers aqui. O último foi com Que Diabo é Isso? Antes disso a gente teve com o Jetro. É, a gente já fez com Afonso Solano, com Thiago Romariz, com João Jedi, com Paula Feb, com a Silvana Pérez. Então, assim, temos vários crossovers para chamar de nossos também. Isso, ó, e aproveita e deixa nos comentários qual outro crossover você quer ver por aqui. Pois é, fizemos também com o Daniel Pires, do Lenda TV. Daniel Pires, a Gabi Laroca do... A Gabi, maravilhosa, é verdade. Foi tudo esse programa também. Tem um monte de gente que a porta tá sempre aberta. E aproveitando, ó, eu também estou com um crossover aqui, que é Pigarro e Nariz Entupido. A dupla dinâmica. A dupla. A dupla dinâmica. Então vai lá no apoia.se/Abominável Podcast e ajude a gente a comprar um remédio pro Rodrigo tratar de vez a dupla dinâmica da desgraça. Vamos falar de crossovers. E aí, tem coisas maravilhosas aqui, como a gente comentou, mas antes, uma informação de extrema importância. Quando que começou a palhaçada de crossovers, de juntar os personagens e tudo? Você acha que começou aí com a Marvel? E todo mundo, começou essa palhaçada agora? Nananina não, o Rodrigo pesquisou, porque aqui tem pesquisa, e chegamos em 1910. Uma série de filmes alemã que tem o Arsène Lupin. O Lupin, aquele personagem lá da Netflix, pois é, ele mesmo. Na Netflix, é. Temos o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, uma série de filmes dirigida por Viggo Larsen. Esse foi o primeiro crossover da história. E aí a gente vai para 1943 com um filme maravilhoso, Lobisomem versus Frankenstein. Rodrigo aqui assistiu 3 vezes esse filme só hoje, porque ele ama esse filme assim. Adoro os filmes da Universal. Esse aqui é o primeiro que a gente encontrou, pelo menos, né? Porque infelizmente tem muito filme que acabou se perdendo ali dessa época antes dos anos 20 ali, 30. Mas até o momento, Lobisomem vs Frankenstein de 1943 é o primeiro crossover de terror do cinema, que conta a história mostra o nosso querido Larry Talbot, que é o lobisomem, procurando o Dr. Frankenstein na esperança de que o Dr. Frankenstein tenha alguma solução para a maldição dele, né? De tirar essa maldição dele, se transformar em lobisomem. Ele acaba encontrando o cientista morto, mas a criatura, né, o nosso querido monstro de Frankenstein, continua vivo e tocando terror. E aí isso coloca os dois monstrinhos queridos em rota de colisão, né? Pega pra capar, filmaço, delicinha, um clima que só a Universal conseguia nos apresentar, aqueles cenários pintados, aqueles filmes de estúdio, aquele preto e branco com fumacinha. Olha, o preto e branco me pega. Eu acho muito fino, sabe? Eu acho que traz uma ambientação, assim, um clima muito legal pro filme. Que é classudo, né? É classudo. É classudo demais. Falando em clássico, vamos para 1966. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Billy the Kid versus Drácula.
tá? Esse tá na Darkflix. Olha que beleza. Como que é possível? Bom, o Drácula é imortal, então ele pode ir pra onde ele quiser, no tempo que ele quiser, e dessa vez ele tá no Velho Oeste americano, sugando o sangue da geral. Tá lá fazendo a parte dele. E aí, somente um homem tem a coragem para enfrentá-lo, Rodrigo Ramos. Este homem é Billy the Kid, dos filmes de faroeste que todo mundo lembra, conhece. Então vocês imaginam esse crossover, que coisa fantástica. A pessoa que teve uma ideia, reunião de pauta do estúdio. Vamos juntar esses dois personagens icônicos. E deu muito certo. É um filme, no mínimo, divertido. Sim, é bem gostosinho de ver, assim, ó. Uma bagaceira, mas é uma bagaceira divertida. Bagaceira ótima. Uma bagaceira ótima que é, inclusive, muito séria, que nós temos que levar muito sério isso daqui. Só que não é brincadeira, tá? É o próximo filme que vamos falar, de 2003. Fred versus Jason. Aqui a gente tem o encontro de dois personagens icônicos do cinema de horror. Anos 80, mando lembrança. Passou aqui, deu um tchau pra galera. Amados, personagens amados por todos. Que é muito difícil você juntar dois personagens amados por todos, e a gente já sabe o que aconteceu com Godzilla e King Kong. Vamos falar disso depois. Então é muito difícil juntar. E aí tiveram uma ideia. E eu vou dizer pra vocês qual foi a ideia. Vocês me falam se isso aqui foi uma ideia boa ou não. Bom, a ideia é que os moradores lá da cidade do Fred Krueger, de Springwood, resolveram adotar uma estratégia diferente para se livrar do Fred Krueger. A estratégia era: vamos esquecer que ele existe. Então, todas as menções sobre a existência dele foram apagadas. Os jovens que ficaram traumatizados e tal, não sei o quê, foram parar num tipo um sanatório, e eles tomavam remédio para não sonhar. Então, assim, o Fred estava condenado a não ter mais, né, a não existir mais, porque ele existe através dos sonhos das pessoas, né, dos pesadelos, inclusive. E aí, se a pessoa não sonha mais, logo, cadê Fred Krueger, né? Se você não alimenta no imaginário popular a lenda, você esquece, né, por completo. Aí Fred ficou o quê? Pistola. E aí ele pensou: bom, o que eu vou fazer? Tava lá no inferno, encontrou Jason. E aí manipulou Jason para o Jason ir até a cidade e tocar o terror. Só que o Jason chegou lá e começou a matar, inclusive, as pseudo-vítimas, né? As que seriam as próximas vítimas do Fred. Aí Fred ficou pistola. Do tipo assim: te mandei lá pra fazer o negócio. Não mexe na minha gaveta. Tá mexendo nas minhas gavetas, caceta. E aí é quando o Jason descobre que o Fred, na verdade, usou ele, né? E aí um briga contra o outro. Eles começam a brigar. Rodrigo, por favor, fale um pouco sobre esse filme. Eu começo aqui já discorrendo sobre a ideia dos moradores de Springwood. Se esquecer as coisas acabassem com elas, não tinha tanta gente no Serasa por causa de boleto na gaveta. Isso é verdade. Né? Você largou ele lá, perdi o boleto, extraviou, nada ia acontecer. Né? Não ia ter tanta treta por causa de ghosting aí, a galera fingir que não conheço. Mas é um conceito interessante, né? Você pegar uma cidade toda e parar de dormir. É uma ideia muito boa. Você apaga toda a memória da galera, né? As menções, e coloca em quem teve que lidar com o Fred, coloca ali uma droga experimental pra pessoa não sonhar e tal. E aí a pessoa dorme, mas não sonha. Então, como se isso... Então, quer dizer que o Fred não consegue invadir porque a pessoa tá dormindo drogada. Que é também uma coisa maravilhosa, né? Como se resolve? Droga as crianças. Não é mesmo? É tudo bom aqui. E o que eu mais gosto é essa parte aqui da sinopse do Jason descobrindo. Né? Porque eu imagino o Jason com as mãozinhas na cintura assim... Mas olha só, sabe aquela... Que sem vergonha. Mas eu me divirto demais com esse filme, e vale a pena dizer que foi planejado uma continuação que iria trazer o Ash no meio dessa salada aqui, né? Ia ser Fred versus Jason versus Ash, do Evil Dead, e acabou virando uma revista em quadrinhos, que, se eu não me engano, tem duas partes. Eu li a primeira, mas não li a segunda ainda. É muito, muito divertido, assim. Tipo, a bagunça ia ser ainda maior. Mas aí o Ash, nesse caso, ele faz o quê? Ele fica... Ele vem caçando o Jason como sendo um dead. Ah, entendi. Ele ouve as histórias e fala...
tem um Dead lá, né? E aí ele vai atrás e aí... Gente, que coisa maravilhosa. Nessa época também começaram a conversar sobre Halloween versus Hellraiser. Ia virar, isso aqui ia ser uma belezura de se ver, mas não foi pra frente. Por que será que não foi pra frente, né? Uma ideia tão boa. Né? Se fizeram esse filme com essa ideia aqui, não precisa muita coisa. Qualquer coisa passa depois disso. Mas eu vou te falar, assim, nós somos fãs de Jason e Fred Krueger, não tem um fã de terror que não goste ou de um ou de outro ou dos dois. Mas, apesar da galhofa, que todo mundo na época já achou que seria mesmo, é um filme divertido de assistir. É um filme divertido. É um filme que você fala, pô... E aí você não sabe pra quem você torce, e é umas briga besta dos dois. Cara, é um filme gostoso de ver, que não deve ser levado a sério. E eu acho que serve como uma celebração de dois personagens icônicos do cinema. É, isso que esse projeto ele veio sendo gestado por 11 anos, né? Que no final ali do Jason Goes to Hell, né? A última sexta-feira 13, 93, tem aquela mãozinha do Fred puxando a máscara pro inferno. Que coisa maravilhosa, gente. Se você não assistiu Fred versus Jason, por favor, veja esse clássico comendo pipoca. Que eu acho que é assim que você tem que ver um filme desse. Como diz o Chico Barney, se você não entender isso aqui, se valoriza. Ah, não vou assistir porque eu não vi os outros, não vou entender. Pô, se valoriza. Fred vs. Jason saiu em 2003. E aí a gente vai pro ano de 2004, porque em 2004 saíram 3 crossovers do terror. Eu não sei o que aconteceu, se os estúdios combinaram, se era o mesmo produtor. Fato é que em 2004 a gente teve um filme chamado Jiboia versus Piton. O nome desse filme em inglês é Boa versus Python. E aí, do que se trata essa coisa maravilhosa? Uma gigantesca Piton se perde numa reserva florestal. Quem que consegue perder uma Piton? Imagina ela, pô, devia ter virado à esquerda, caramba. Uma cobra gigantesca, perdemos a cobra. Oi? Não tem como ela folhear o mapa, porque ela não tem mãozinha. E nessa época não tinha o Waze também, né? Bom, ela se perdeu numa reserva florestal privada. E aí o FBI precisa caçar essa Piton antes que... Essa sinopse. Antes que dê treta, porque tem um grupo de caçadores atrás da Piton, porque eles querem pegar a Piton... E aqueles caçadores que buscam recompensa e tal, não sei o quê. E aí, sem contar também que ela pode matar as pessoas. Daí o FBI tem uma ideia maravilhosa. Essa ideia é muito boa. Vamos libertar uma cobra ainda maior pra seguir e capturar a Piton. E aí eles soltam uma jiboia do tamanho de sabe Deus o quê, um prédio de 5 andares. E aí fica 2 cobras gigantescas se pegando, não no tapa porque elas não têm braço. Mas você vai ver esse confronto, só na cabeçada e na rabada, uma na cara da outra. E aí você vai ver, então você tem uma jiboia, uma Piton e caçadores e o FBI. Como esse filme pode dar errado? Me fala. É impossível esse filme dar errado. É impossível. Lendo a sinopse, a gente entende exatamente o que aconteceu em 2004. Em 2003 saiu Fred vs. Jason. Fred vs. Jason vs. Ash não foi pra frente por questão de direitos, orçamento e roteiro. Já essa galera não se preocupou com nenhum dos 3. E foi que foi. Porque, né, quando não tem solução, solucionado está. E aí, essa sinopse me lembra um episódio, né, um desenho dos Looney Tunes, que o Gaguinho vai se hospedar no hotel e o Pernalonga cuida do hotel. E aí ele fica reclamando que tem um rato no quarto. Aí o Pernalonga manda um gato. Aí o gato espanta o rato e fica miando. Aí o Gaguinho, pô, tem um gato aqui. Aí ele manda um cachorro. Aí o gato sai e o cachorro fica uivando. Aí ele manda um leão. Aí depois ele manda um elefante. E aí, para espantar o elefante, ele manda um rato de novo. Mais ou menos esse conceito. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que coisa maravilhosa. E aí a gente teve essa pérola do cinema, efeitos especiais de primeira. Olha, filme de cobra gigante, de bicho gigante, é sempre bom de assistir. Você não pode dizer no final que você não imaginava. Você fala, pô, vi esse filme até agora, não imaginei que ia ser assim. Não, calma. O segundo que saiu em 2004, esse aqui é um pouco mais sério, hein, por favor. Esse é um pouco mais sério. Eu confesso que até hoje eu achava
que eles eram o mesmo filme. E aí só quando eu vi esse aqui que eu entendi as diferenças entre eles. Estou falando de Puppet Master versus Demonic Toys. Temos o sobrinho neto do Puppet Master original, que é o André Toulon. O André Toulon é o original, é o cara que fez os bonecos. O sobrinho neto dele é o Robert. Que não confundir com o boneco Robert. Exatamente, é outra coisa. O Robert traz os bonecos de volta à vida com a ajuda da filha dele. Olha que pai bom. Ganhou o prêmio do pai do ano. Como é que fala? É bom pra unir a família, um projeto em comum. E aí, eles são perseguidos por um misterioso sindicato de fabricantes de brinquedos que busca a fórmula de reanimação, porque eles querem transformar a linha de bonecos deles em assassinos cruéis. Então, eles vão atrás da família Toulon. Uma grande salada. Em português, o Demonic Toys é Brinquedos Diabólicos. Eu vi aqui, ele tem um palhaço que sai de uma caixa, um ursinho, um robô e uma bonequinha tipo Baby Reborn, que já é feio por natureza. Bom, também é um filme que você já vai assistir sabendo do que se trata, né? Do que você vai ver. Não pode ser levado muito a sério também, mas ele tem uma pegada de ser mais sério, assim, né? Ele não tem uma pegada tão galhofa, não. Ele se esforça. Se ele consegue... É outros 500. Mas que ele tenta, né? Tenta, vai lá e fala, não, vamos fazer aqui, olha essa trama, aqui uma crítica ao capitalismo, né, falando aqui do sindicato querendo se apropriar da criatividade para matar e tal. Vai longe isso aqui. Mas eu acho que dentro esses filmes de terror de bonecos, eu acho que não tem como passar pela história deles sem mencionar esses, né? Tipo, a gente fala do boneco Robert, Annabelle, Chuck, Pipipi, Popopó, mas a gente teve o Puppet Master fez um grande sucesso também. Tem umas 15 continuações, né? Então, tem o seu valor. Aí eu vou te falar que desses que a gente listou até agora, assim, é um dos mais legais, porque ele é muito engraçado. Ah, mas eu acho que vai muito do saudosismo também. Sim, da gente ter assistido isso 1000 anos atrás, e daí agora a gente tem... Do VHS. Então, aí agora a gente tem esse crossover. Eu acho que é muito do saudosismo também, dessa galera nos 80/90. E aí lançaram esse daqui, vem nessa pegada mesmo. O terceiro filme que saiu em 2004 de crossover, esse vocês conhecem bem, Rodrigo inclusive defendeu ele aqui. Estou falando de Alien vs Predador. O primeiro filme saiu em 2004. Por favor, Rodrigo, eu sei que é teu preferido, pode falar dele. Esse que saiu em 2004, muito provavelmente, nesse caso aqui, o Fred vs Jason tirou esse da gaveta, né? Porque ele já estava na gaveta há muito tempo. Tirou do armário, né? Foi lá e falou, olha, lembra aquele filme lá, o Fred vs Jason lá? Lavou a égua, vamos fazer o nosso? E aí eles foram lá e mandaram bala. Conta a história de um grupo, né? De pessoas que encontram uma pirâmide desconhecida lá nas profundezas da Antártida. Eles descobrem lá uma estrutura, né, vendo pelo satélite. E aí um zilionário lá resolve juntar essa galera para ir lá explorar, né, e ver o que de lá ele pode arrancar para fazer dinheiro, que é o que os zilionários fazem. E aí eles juntam ali uns aventureiros, uns especialistas, aqueles especialistas que no final sempre fazem merda, né? Da franquia especialista de porra nenhuma também, né? E aí, quando eles descem na caverna lá, eles descobrem os ovos dos aliens lá, tudo numa câmara. E aí, quando eles mexem naquilo ali, mandam um sinal pro espaço e os predadores, opa, os caras vão fuçar lá, isso aí vai dar merda, vamos lá. E aí eles descem para ajudar a humanidade a ganhar aí mais um tempo de vida, né? Porque se os aliens ali saíssem, ia virar um corre-corre, um rebosteio, e aí eles fazem essa intervenção e dá tudo certo. Um filme bacaninha que depois fizeram um segundo que é meia boca, mas só não é tão meia boca porque você não consegue ver metade dele. Filmado no escuro com a câmera tremendo que nem um labirintite mandou lembrança aí, né? Nossa, pesado. Esse daí é pesado. Mas eu gosto, assim, a gente fala brincando, mas eu gosto de Alien vs Predador.
É divertido. Eu não achei a ideia ruim. Você sabe que a empresa o bilionário lá da empresa que manda os pesquisadores ver que pirâmide é essa, tem o mesmo sobrenome do bilionário do Prometheus. Porque ele é da mesma empresa. É da mesma empresa, mas é. Aquele cara do... Que é o Guy Pearce. Do Alien vs Predador. Isso. Ele seria o fundador da empresa. E ele é o criador daquele modelo de Android lá do Alien 2. Porque é o mesmo ator. E vem filme do Alien agora em agosto, né? Alien Romulus, para delírio do Rodrigo. Ansioso. O trailer tá muito bom. Que tá se cagando de medo de ser ruim. Prometheus, tem que ter sempre Prometheus na cabeça. Mas Alien vs Predador é bem legal. É bem legal. O 2 não, mas o primeiro é bem legal. E aí a gente vai pra 2013. Esse aqui... Isso aqui, eu já citei ele lá no passado. E eu gostaria que você falasse de novo, Rodrigo. Acho que foi do filme de Natal, Pode se ser, eu não me pode engano. ser. Mas eu falei só de um, né? Agora a gente vai juntar os dois. Né? Para quem conhece a franquia Ginger Dead Man, que seria aqueles bonequinhos de biscoito, né? Que nem tem no Shrek. É o bonequinho o biscoito de gengibre, né? Biscoito de gengibre. Esse aqui, ele é do mal, né? Ganhou vida ali, um conto de fadas sinistro e tal. E aí esse aqui, ele tá buscando vingança contra a Sarah Lee. Nossa, parece a música do Traje. Que fez ele... Que deu vida a ele, né? E fez ele viver a vida dele num corpo de um boneco de gengibre. Então ele tá pistola. Na verdade, ela vai atrás de um aliado, né? Que é um outro personagem de uma outra franquia, que é o Larnell, que é inimigo de um bong falante chamado Ibi. Se você não sabe o que é um bong, ele é um artefato, um adereço, um artefato. Um né? acessório. Um instrumento. Um instrumento utilizado para você fumar a sua erva, né? Então, ele é um bong mágico falante chamado Ibi, bong do mal. Então a Sarah Lee e o Larnell vão se juntar e o Ibi e o Ginger Dead Man também vão se juntar. E aí eu não consigo dizer mais nada além disso, porque se essas, como é que fala? Se essas linhas não venderam esses filmes para vocês, eu não sei o que mais eu posso dizer. Você vê um boneco de gengibre e um bong falante lutando contra duas pessoas que deram vida a eles. É a magia do cinema. Isso aqui, como diria nosso querido Scorsese, pure cinema. Eu gosto do cartaz. O cartaz é bom demais. O cartaz é uma beleza. O cartaz é bom demais. Esse filme... Olha, é um bando de maconheiro com tempo livre e dinheiro pra fazer isso aqui. Eu vou usar esse cartaz na thumbnail deste episódio, porque vocês precisam ver esse cartaz. Ele é muito bom. E aí a gente vai pra 2015. 2015 que também tivemos um crossover animalesco. Aqui no Brasil, eles colocaram o nome de Pânico no Lago, Projeto Anaconda. Olha que nome estiloso. Estiloso. Juntaram o filme Pânico no Lago, que é um crocodilo de proporções, né, grandes. Proporções australianas. Australianas. E Anaconda, que o nome já entrega, que vocês lembram muito bem. E aqui... Que você defendeu aqui também. Que eu defendi no nosso Hora da Discórdia. Acho um ótimo filme. Ótimo, é forte. Acho um filme que você tem que assistir, Anaconda. Bom, e aqui a gente tem duas criaturas que eram cobaias, né, numa instalação de pesquisa. Elas escapam, acontece um acidente nessa instalação, elas escapam. E agora elas estão soltas e a caminho de uma irmandade feminina. E aí as criaturas vão lutar uma contra a outra atrás de vítimas, né? Elas estão com fominha. Então você tem Pra encher a barriga desses você bichos. imagina a quantidade de gente que tem que comer. Um crocodilo gigante e uma anaconda. Uma cobra gigantesca. É muita gente que vai pro estômago. Então você tem o confronto aí, o encontro dessas duas bestas da água, né? Eu nem preciso entrar muito em detalhes aqui, porque ele é autoexplicativo, mas eu fico muito impressionada nesses filmes, quanto a participação humana é reduzida a atuações assim, sei lá, reduzidas, né? Porque a gente quer ver mesmo os bichos se pegando no tapa,
E às vezes não tem muito orçamento para fazer isso, e aí fica mesclando as cenas com os humanos, né? Que estão tentando capturar, tentando evitar. Balançando o braço assim, né? Como se fosse... Exato. E aí você vê cada coisa maravilhosa, eu acho que é um laboratório. É obra de arte. Vale a pena dizer que esse filme é o filme de estreia do diretor chamado A.B. Stone. E aí, no ano seguinte, né, depois de Pânico no Lago, seu debut, ele dirigiu Tubarão Atômico. Né? Então você já vê aí, e depois disso ele não fez mais nada. Eu acho que alguém falou... Alguém deu uma segurada, falou, amigo, deixa eu te contar uma história. Deixa pra lá. Eu já amei esse diretor, eu amei esse diretor. Esse filme é maravilhoso, gente. É aquele filme trash. Eu vi ano passado, eu revi o primeiro e o segundo Anaconda, mas aí chegou no terceiro, eu vi os efeitos especiais, eu desencanei, e esse aqui então nem cheguei perto, mas pretendo completar. Eu acho necessário, porque esse tipo de filme, o Pânico no Lago, Projeto Anaconda e o Jiboia versus Piton, são filmes maravilhosos, ao contrário do nosso próximo filme, que é ruim, que devia estar no ruim com força aqui. Porque esse filme é ruim, gente. Pensa num filme ruim. Eu tô falando de Sadako versus Kayako, filme de 2016 que coloca duas lendas japonesas para sair no tapa, que é a moça do chamado com a moça do grito. E aí, como que vão juntar essas duas entidades, essas duas lendas japonesas? Eles fizeram aqui uma sinopse melhor que a do Fred versus Jason. Duas amigas estão assistindo a fita de vídeo amaldiçoada do chamado. Elas têm só 2 dias de vida, estão desesperadas. E aí, para tentar se livrar da maldição, elas descobrem, né, a lenda da Kayako, né, de Kayako, que mata todos que tentam entrar em sua casa. E aí elas pensaram no quê? Bom, se vai vir alguém matar a gente e a gente vai para uma casa, então será que a gente pode zerar o jogo? E aí elas vão até a casa da lenda e aí a gente tem o combate, o embate da Sadako e Kayako, ambas querendo ter as suas vítimas. Como que conseguiram estragar esse filme? Porque a sinopse é muito boa. Vamos confessar aqui, Rodrigo. Eu acho que esticaram demais as duas franquias e aí não tinha mais fôlego. Porque uma coisa é você brincar de levar a sério, outra coisa é você realmente levar a sério, né? Eu não sei se foi isso. Isso é diferente, né? A gente tem que entender que aqui, acho que de todos os que a gente leu aqui até agora, esse é o único realmente sério, né? Porque o Japão, essas duas franquias são bem sérias mesmo, né? Depois disso, lá, o Lobisomem vs Frankenstein, mas ele ainda tinha um clima mais de boa e tal. Esse aqui, não. Eles são duas franquias sérias, depressivas e tal. E aí, quando você junta, fica meio desconexo, né? Você quer fazer um negócio que o seu conceito é galhofa, né? Botar 2 monstros pra brigar, com 2 coisas que são monstros sérios, que não interagem muito. Não, e você falou uma coisa que me chamou a atenção. São 2 franquias depressivas mesmo, né? São histórias muito tristes. Eu acho que a gente não sentiu muito isso com Fred versus Jason, porque era uma galhofa. Já tinha virado galhofa depois. E ninguém leva a sério uma jiboia, uma piton, uma anaconda. Então também, tipo, foda-se, entendeu? Aqui é o único que tem uma pegada totalmente diferente, que não é uma coisa, galera, vamos lá curtir, comer pipoca e se divertir. Aqui não, aqui eles quiseram ir por esse caminho, mas as duas franquias não se permitem a isso. E fica realmente esquisito, ficou muito, eu não sei explicar, ficou muito ruim mesmo, acho que ruim. Fora do tom, eu acho, ficou esquisitão mesmo. E boa sorte, quem quiser ver, é ruim demais, mas se vocês quiserem, fica aí por conta e risco. E vale a pena dizer que as 2 meninas aqui tiveram uma ideia pior do que a família lá de Springwood. Nossa, estou amaldiçoado por uma pessoa, vou atrás de uma segunda maldição. 1 é pouco, 2 é bom. E aí a gente chega no nosso último filme, que nós já falamos aqui sobre eles, então a gente não vai se alongar não, que é o atual queridinho da galera, o Godzilla e o King Kong. Né? A gente tem os filmes novos que começaram em 2021,
Começou com Godzilla vs Kong, mas daí eles fizeram de um jeito que pra gente não sair triste, que são 2 ícones do cinema também, ninguém quer ver os 2 morrer. Então eles fizeram de um jeito e agora é Godzilla e Kong, porque eles têm que se aliar pra poder lutar contra um outro mal. Então foi uma sacada muito boa. Os filmes são bem feitinhos, assim. Você vai passar o tempo, não vai passar muita raiva. São mais filmes de ação, né? Nem chega a ser filme de terror, nem nada. Mas são 2 monstros que precisam ser relembrados sempre, porque faz parte da história. Inclusive, o primeiro Godzilla vs Kong é de 1962. Isso foi lá no Japão, né? A Toho fez esse crossover, né? Eles tinham os 2 filmes e acabaram cruzando. E eu gostaria de citar aqui, trazer para vocês esse detalhe sutil, esse detalhe curioso, que existe uma produtora de cinema chamada Asylum, que ela adora se aproveitar desses grandes filmes e tal. E na época do Godzilla vs Kong, eles fizeram Ape vs Monsters, que aí seria o primata versus monster, que é assim uma coisa horrorosa. Eles têm aí outras belezuras como Titanic 2. Titanic 2 não faz o menor sentido. Eu gosto muito do Transmorphers. Mas eu vi aqui que eles têm um crossover que eu fiquei muito curioso para assistir, que se chama Bigfoot versus The Illuminati. Pé grande contra os Illuminati. Isso aqui... Assim, lógico, né? Você precisa ver a cara do Pé Grande no cartaz, que é uma belezura também, assim, uma cara de apalermado. E não deve ter metade, né, do que o cartaz promete, que já não é muito. Tu tá certo. Achei fantástico. Já que falamos de Godzilla vs Kong, vale lembrar que esse e o Billy the Kid também, eles estão na Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês, com o diferencial de que todo dia entra um filme de terror na Darkflix. Tem esses que a gente falou. E sabe qual tem também? Hoje é dia 26, que é quando esse programa vai pro ar. Dia 26 entrou Abominável Criatura Parte 2. Sábado, dia 27, Necrópolis, O Cremador. Dia 28, Clonados. Dia 29 entra um filme que eu amo de paixão chamado A Pele que Habito, do Pedro Almodóvar. Se tem um filme de terror que faz você se sentir, tipo, super plausível, assim, do tipo, isso realmente pode ser que aconteça, é esse filme, A Pele que Habito. Esse filme é desesperador. Eu adoro lembrar que quando eu fui assistir esse filme com a minha esposa, a gente sentou no cinema, tinha mais uns 10 casais, assim. Quando terminou o filme, tinha uns 4. A galera foi embora. É um filme difícil de assistir, cara. É um filme muito difícil de assistir. Almodóvar, né? Sempre jogando na nossa cara um monte de coisa. Aí no dia 30 entra Sob o Domínio do Medo. Também é um bom filme, Stray Dogs. Filme de 2011. Gosto bastante. Também entra no dia 30 Renascido do Inferno. Não é o Hellraiser, esse aqui é outro. Entra dia 31 Sob a Pele, de 2013. Muito bom esse filme. E entra na quarta-feira também, dia 31, Faces da Morte. Eu nem vou falar nada. Clássico. Que vocês já sabem do que é. Tudo isso, meu amor, é darkflixplus.com.br. Você não pede por assinar, é muito legal. Tem essas coisinhas maravilhosas que a gente contou aí pra vocês. Tem coisa que você só vai conseguir encontrar, pelo menos assim, se você não consegue, se você tem dificuldade em ver filme sem legenda e tal, tem muita coisa lá que você só vai encontrar por lá. E pra encerrar, Rodrigo, qual seria o crossover dos sonhos, hein? Eu tava aqui pensando, você tem algum que você gostaria de ver? Eu fiquei pensando nisso. Tem uma coisa que eu gostaria de ver nos cinemas, aproveitando esse negócio de crossover, filme de super-herói e tal. Nos quadrinhos tem uma franquia que se chama Os Filhos da Meia-Noite, que é com os personagens sobrenaturais da Marvel, né? Tem o Motoqueiro Fantasma, o Blade,
o Doutor Estranho. E aí, juntando isso com o Wolverine, eu fiquei imaginando se juntar Wolverine, porque Wolverine tá lá só pra vender, né? Porque, tipo, é que nem os gibis da Marvel dos anos 90, botava o Wolverine na capa só pra... Ele não tem nada a ver com a história, Você coloca ali o Wolverine, o Motoqueiro Fantasma, o Doutor Estranho e o Blade contra o Drácula. Assim, gostaria de ver isso no cinema. Nossa, que específico. Eu achei interessante. Você estava falando dos quadrinhos, eu estava pensando aqui em quem eu gostaria. E a gente tem nos quadrinhos, para mim, Deus, que é Junji Ito, né? Aí eu pensei que a gente podia juntar algum personagem clássico do Junji Ito versus algum outro personagem clássico dos quadrinhos de horror, assim, sabe? Contos da Cripta do Junji Ito. Pode ser, Contos da Cripta do Junji Ito. Sei lá, a Freira versus a Sônia Braga em A Primeira Profecia, sabe? Pensou? A Sônia Braga vai exilada ali para um convento lá na... lá na Casa do Chapéu, na Romênia. E aí encontra com a Valak. O Valak, na verdade, né? Que é o demônio. Mas seria maravilhoso, Sônia Braga versus Valak. Gostaria de ver. E teve um crossover que infelizmente não foi pra frente, que eu gostaria de ver também, que era aquela Liga da Justiça do James Gunn, que começou ali com o Brightburn. Teve um filme antes dele lá, que é muito divertido também, que acho que é só Super-Herói o nome do filme. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, o Super-Homem sentando uma porrada no Brightburn. Ia ser da hora. E, claro, o crossover que nunca teremos, mas seria legal, Annabelle versus Chucky. Tiffany com ciúme. Já que vai fazer, faz direito. Já que vai fazer, coloca a boneca Megan no meio e o boneco Robert também. Vira uma puta de uma zona, vai ser tudo. Acho que seria legal esse filme. James Wan precisa mexer os pauzinhos dele. Então. Você tá aí sentado num pote de ouro. Esse foi o Abominável Podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @abominávelpodcast.